Bom dia, meus queridos amigos. Hoje a gente vai aqui falar um pouco, porque tá chegando o dia aí da eleição do segundo turno. Vai ter a escolha de governante, mas eu quero só participar com vocês com alguns versículos bíblicos e aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, capítulo 13, tá certo. A partir do verso 1, Paulo ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz aqui, primeiro, o versículo 1 diz, obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus. Ordenou e os que agem contra Deus e o que Deus ordenou. Vamos ler de novo para ficar certo. Assim, quem se revolta contra a autoridade está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem deste modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governos, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e eles o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de vocês. Mas se você faz mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar eles. Então o serviço de Deus é trazer eu preciso de botar alguma coisa para me enxergar melhor, né? Diz aqui, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz mal, não tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus, trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Por isso que vocês devem obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Aí tem o verso 6, diz assim, por isso também que vocês pagam imposto, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, eles estão a serviço de Deus. Bom, vamos parar por aqui, né? O que está escrito aqui? Que nós devemos obedecer às autoridades. Porque quando nós obedecemos à autoridade, nós estamos obedecendo a Deus. Assim é que o texto bíblico está falando. Então, se nós obedecemos às autoridades, só que tem um porémzinho aqui nessa parte aqui. O verso 6 diz assim, por isso
É por isso também que vocês pagam imposto, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, eles estão a serviço de Deus. Entenderam agora? Pois quando as autoridades cumprem seus deveres, porque cumprir o dever é elas têm que estar ao serviço de Deus. Por que elas estão ao serviço de Deus? Só quando cumpre o dever. Se o governo, se as autoridades não cumprem o dever, não está a serviço de Deus. E agora só que eu quero dizer, meus queridos, está chegando aí o dia da eleição. Agora do segundo turno. Então as pessoas têm que ser sábias para escolher o seu governo. Nós temos aí 2 candidatos, mas o que a Bíblia ensina? Que nós temos que ser sábios para escolher. Porque a gente, quando escolhe... Eu quero ver um texto aqui para vocês, aqui, ó. Veja o que a Bíblia diz acerca da corrupção e de pessoas corruptas. O coração mortal de uma nação... Não, eu tô lendo errado aqui. A corrupção mortal de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade, prometendo-lhe liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina, ou que ele faz. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que está chegando agora o dia agora no dia 30 de outubro de 2022, é o segundo turno. Então tá todo mundo na expectativa. Essa eleição está um pouco tensa, muita discussão, muita briga entre as pessoas, né? Um acusando o outro. Ali parece que ninguém está interessado no bem do povo, está mais interessado em fazer os seus próprios desejos. Então, por isso que estou aqui, para você ser sábio, para escolher o seu candidato agora. No dia 30. Porque eu estou caçando a iluminação aqui mas não estou encontrando muito não, tá meio tenso aqui a minha iluminação. Tem luz para todo lado, mas não... Então, é o que eu estou dizendo para vocês, muito cuidado na hora de escolher seu voto. Porque o povo é que escolhe o voto, escolhe o governo. E nós somos livres para votar. Ninguém é obrigado a votar e ninguém é forçado, né? Há uma briga entre as pessoas querendo exigir que o outro vote. Não, nós somos livres para votar.
se nós vamos votar certo ou errado, mas nós somos livres, nós não temos nenhuma nenhum direito de exigir que o outro vote em tal candidato. Então por isso que a Bíblia ela está mostrando que nós devemos ter sabedoria. Que esse texto aqui é um texto muito... isso aqui está escrito no livro de Timóteo. Aqui eu puxei o texto aqui e não vi onde é que estava escrito. Mas diz assim, aqui está dizendo, vou ler de novo para vocês entenderem. Veja o que a Bíblia diz acerca da corrupção e de pessoas corruptas. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz tranquilidade, prometendo-lhe liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, nós podemos ser escravos. Em qualquer momento nós podemos ser escravos daquilo que... Então aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, ele nos domina. E hoje a gente vê que há muita corrupção nos governantes. Só que eu quero dizer agora, a última coisa que eu quero dizer para vocês é a seguinte. Tem dois candidatos. O outro vai ganhar. Só que eles estão pregando uma coisa, uma melhoria do país. Só que isso não vai acontecer, meus queridos. Porque não é o Brasil que está em crise, é o mundo. É o mundo que está em crise. Então, nenhum governante vai melhorar mais. O nosso Brasil está em crise e vai continuar em crise. Porque os governos que tem não têm condições de melhorar. Por que os governos não têm condições de melhorar? Porque a Bíblia diz que nos fins do tempo o mundo ia ficar em crise. E essa crise agora, nós não sai dela, só quando Jesus voltar aqui nessa terra. Põe isso na sua cabeça. Porque às vezes nós vemos que a corrupção é só no Brasil. Não, é no mundo inteiro tem corrupção. No mundo inteiro. Porque hoje, do jeito que nós estamos vivendo, parece que ser direito está errado. Parece que ser direito nós estamos andando na contramão do mundo. Então a Bíblia nos fala isso. Que o governo que está a serviço de Deus é só aquele que faz as coisas certas.
A Bíblia deixou muito claro, em Romanos capítulo 13, verso 8, verso 6, deixou claro isso. Aquele que cumpre com o dever está a serviço de Deus. Agora, quando é que nós encontramos governantes que estão a serviço de Deus? Geralmente, os governos são em torno de puxar coisas para si mesmo. Não está preocupado com o povo lá fora. Então, por isso que nós temos que agora, nesses últimos dias, escolher um bom candidato. Embora não tenha um bom candidato. Mas nós temos que escolher o melhor dos dois que tem. Porque a gente vê que eles estão querendo ganhar a eleição à força. Não está esperando o voto do povo. Só que a última palavra minha agora. Não coloque confiança em governante, porque o mundo é que está em crise. Coloque a confiança em Deus e dá o seu voto. Porque eu quero afirmar, nenhum dos dois que entrar, que nós estamos falando de eleições no Brasil, nenhum dos dois que entrar vai melhorar. Tira isso da sua cabeça. Não vai melhorar. Porque essa crise é crise dos fins dos tempos, que a Bíblia já vem profetizando há muitos anos. Vocês sabem que uma pessoa, quando ele entra em dificuldade financeira, para ele levantar de novo, é difícil. E assim está o nosso país. Para esse país levantar vai anos. Não é assim com 4 anos de um governo que seja correto. Não é assim. Então, essa luta era uma luta do bem contra o mal, porque nós estamos chegando ao final. E eu só quero dizer uma coisa, a única coisa que agora nós temos que lutar é para herdar a vida eterna, nossa salvação. Não é governo que vai trazer aí cuidar da nossa salvação, é cada um individual, tem que cuidar de si mesmo, de salvar si mesmo e levar essa mensagem em salvação de outras pessoas. Esse agora, nesses últimos dias, vai ser o nosso trabalho. Não vai sair disso. Estou quieto porque eu estou olhando aqui para todas as pessoas que vai ouvir esse vídeo. Então, meus queridos, escolha bem. Ore primeiro, ore pela nossa nação, ore porque aqui diz que nós devemos orar pela nação, pelos governos. Então, o que nós temos que fazer é isso. E lembrar que Jesus está às portas. Se você gostou, dá o seu joinha. E também compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Ore, 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 ore.